Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos começar uma série de revisão sobre um livro aberto especificamente escrito sobre testes. Ele cobre diversas coisas sobre testes e o título do livro, ele está aqui do meu lado, o título do livro é Software Testing, From Theory to Practice. Então ele foi escrito por Maurício Enishi, que é um brasileiro que hoje mora na Holanda, que já é doutor pela USP e tem boa parte da carreira se especializando, né, em qualidade de código, muita pesquisa sobre testes e tudo mais, sobre o papel de testes no ciclo de desenvolvimento de software, e também é escrito por outros colegas dele lá da Universidade de Delft, né? É um livro aberto, é como se fosse um material de apoio que eles utilizam nas aulas que eles dão de engenharia de software sobre testes, e eu considero que tem muito material interessante, né? Muita referência interessante, muita explicação interessante e que pode servir de apoio para a gente que está aqui do outro lado, né? Que está aqui na indústria e a gente está sempre tentando buscar, né, essa união entre academia e indústria. E eu acho muito legal porque a Enishi é um cara que navegou nesses dois mundos, né? Então ele consegue falar com propriedade da indústria e ele consegue falar com muita propriedade também do lado acadêmico da coisa. O livro é basicamente dividido aqui nesse livro aberto, esse material aberto de apoio a testes, ele é dividido em 6 partes e eu vou cobrir, né, cada uma das 6 em vídeos diferentes aqui do canal. Então ele começa explicando, né, um pouco sobre testes. Então, o primeiro capítulo é começando com testes, o segundo capítulo é técnicas para testar. Então nesse segundo capítulo é comentário de diversas técnicas diferentes de teste, né? Testes de bordas ali, né? Teste estrutural, teste baseado em especificação e por aí vai. O terceiro capítulo, né, é o que ele chama de teste de software pragmático. Então ele entra em vários detalhes ali, né, sobre teste, né? Tem um especialmente interessante, né, que é você fazer o design do seu código para ele ser testado. Ele fala de TDD, né? E ele fala de qualidade de código, por aí vai. O quarto capítulo é o testando considerando o contexto, né? Então, como é que a gente pode fazer testes considerando o contexto web, contexto de SQL? São situações que aparecem no nosso dia a dia. O quinto capítulo é quando ele entra na parte de testes não funcionais, então teste de segurança, teste de performance, apesar que nesse momento que eu gravo este vídeo, o capítulo de teste de performance ainda carece de ser escrito. E o sexto capítulo é o que ele chama de, é o que é chamado aqui de testando de maneira inteligente, né? Em inglês aqui está Intelligent Testing. Então ele vai falar, né, de análise estática de código, teste usando mutante, né? Vai gerar teste com fuzzing testes, que é aquele teste que vai gerar múltiplas entradas aí para o seu código, para verificar se o seu código consegue funcionar, né, com diversas entradas diferentes que façam sentido para aquele momento. Bom, eu considero um material super rico, eu vou ler ele todo, vou tentar, né, construir os exemplos práticos que ele sugere no material. Quando não for prático, vou conversar aqui com você, e hoje especialmente eu vou começar pelo básico do básico que é coberto no material, que é justamente essa parte de começando com testes. Então, dentro do capítulo de que ele começa com testes, o primeiro tópico que é abordado, né, é justamente por que devemos criar testes para o nosso software, né? Então, basicamente, a resposta que eu acho direta e muito boa é explicado que bugs existem em todos os lugares. Existem bugs que são menos danosos àquele produto, no caso para aquele software, e existem bugs que podem tirar você do ar, pode fazer seu software funcionar errado, ocasionar alguma perda grave financeira dentro da sua empresa, dentro, enfim, né, do seu ecossistema ali que você está utilizando aquela tecnologia. Então, basicamente, a gente testa para diminuir a chance, né? A gente testa para tentar achar o máximo de bugs que são possíveis aí, né, dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de software. E aí é muito interessante que ele traz um exemplo super simples, mas muito didático. Tem um código, basicamente, né? É um código que você entra com uma lista de números e você precisa achar a lista
dentro dessa lista de números o menor número e o maior número. E o código que ele demonstra, que ele mostra no material, é um código que tem um if, else, if, e esse código passa para alguns cenários, né, de teste, mas ele perde para um cenário onde a lista tá estruturada, né, de maneira ordenada, de forma decrescente. E aí ele justamente, né, comenta isso, como é difícil exaurir as possibilidades de teste, né? É difícil você testar quais são todas as possibilidades de entrada para um determinado método, e ele também traz a reflexão que se nesse código simples, que é um mísero método, implementando uma funcionalidade teoricamente simples, é capaz de você colocar um bug, imagine o que pode acontecer quando você está fazendo um software que tem várias conexões, um ponto chama o outro, que chama o outro, você tem um ponto que é chamado se entrar no if, e no outro ponto tem outro if, e aí você tem múltiplos ifs rodando dentro do seu código. Ele comenta sobre isso, né? Imagina que você tem um código que tem 300 ifs ali, né? Pensando no código como um todo, como que você pode tentar testar todas as possibilidades? Basicamente ele fala que é impossível, quando você, considerando um sistema como um todo, você tentar escrever teste que cubra todos os cenários ali possíveis. Ele faz uma comparação com o lance de átomos, por aí vai, mas basicamente o interessante dessa primeira parte, né, dentro desse capítulo de Começando com Testes, é que a gente testa, na opinião do material, né, a gente testa porque existem bugs em todos os lugares. Então, como você faz para revelar esse bug o mais rápido possível? Na segunda parte desse capítulo introdutório, ele traz a terminologia que vai ser utilizada dentro do material como um todo. Então ele fala que geralmente, né, um cenário de falha ali, né, quando alguma coisa não acontece do jeito que deveria acontecer, ele divide em 3 partes que são importantes. A primeira parte é a falha, né? A falha geralmente é o que é visível para o seu usuário final, né, para a aplicação cliente que consome, por exemplo, a sua API e coisas do gênero. Então, basicamente, essa é a falha. Por que aconteceu uma falha que ficou visível para o consumidor ou a consumidora final do seu produto ou do seu software? Porque dentro do seu software tem um bug. E o bug aqui, né, em inglês aqui, ele chama de fault. Então, a falha é a failure e o bug, né, que ocasionou, né, que gerou aquela falha no software é a fault. E por que tem um bug aí no seu código, né? O que aconteceu para gerar aquele bug? Alguém cometeu um erro, ou seja, alguém cometeu, né, um mistake, aí pelas palavras do material. Então, geralmente, e aí ele deixa claro que é essa terminologia que vai ser utilizada no material. Você tem uma falha que é visível para o seu usuário. Essa falha é ocasionada por conta de um bug que está lá no software. Então, um if ali, né? Você tem um if, por exemplo, que está implementado de maneira que não cobre os casos que são necessários. E aí você tem por que aquele bug existe, porque alguém programou aquele if de maneira incorreta. E onde é que entra o papel dos testes nisso? Você quer que o seu teste revele ali, né, o seu bug antes disso virar uma falha. Porque quando você... E é muito legal, né? Porque geralmente quando a gente cai num erro num sistema que está funcionando, a gente fala que tem um bug. E aqui na definição do material é distinto. O bug ainda é uma coisa interna. Pode ser que você tenha feito um código e você tem uma suíte de testes tão interessante que ela revela um bug antes de virar uma falha, simplesmente porque nenhum usuário reportou ainda aquele erro. Então, eu achei a definição interessante e trouxe aqui. A terceira parte desse capítulo introdutório, de Começando com Testes, ele fala sobre o suporte de ferramentas, né, de tecnologias para que você consiga executar testes de maneira automatizada. E percebe a diferença aqui, né? Testar é uma atividade que a gente faz sempre e agora ele vai falar de como você pode testar de maneira automatizada. E aí ele entra numa seara que eu particularmente tenho tentado falar com você também aqui no canal, que é: você precisa dominar
essa parte do ecossistema, dado que você vai criar testes de unidade, né? Pouco importa se teste de unidade é isolado, integrado ou qualquer outro tipo de contexto de teste que você vá criar, você precisa dominar as ferramentas, então você precisa ser excelente com JUnit. Se você vai fazer testes, né, que são aqueles testes de aceitação que navegam por onde o usuário vai navegar, você precisa ser bom, por exemplo, de uma ferramenta como um Selenium ou algo do gênero. Se você vai precisar, né, criar os imitadores de comportamento ali, né, os mocks, você precisa ser bom de uma ferramenta como o Mockito. Então você precisa ser bom nesse ecossistema de tecnologias para que na hora que você estiver escrevendo o teste, você consiga ser a sua melhor versão para refletir e pensar na suíte de testes que você vai criar, que seja reveladora de bugs primordialmente aí. Então fica muito isso, né? Eu gravei um vídeo outro dia, né? Como é que a coisa é atemporal. Então, eu gravei um vídeo que eu comento com a importância de você ser especialista nas múltiplas tecnologias que estão dentro do seu projeto. E aqui é mais uma, né? Se você está disposto ou disposta a colocar testes automatizados, se o seu time não for bom de JUnit, de Mockito, por aí vai, o teste pode puxar seu pé regularmente. Vai literalmente atrasar a sua vida. Aqui eu estou um pouco da minha opinião, né? Obviamente, também aqui. Tem uma outra seção que eu acho muito, muito interessante dessa primeira parte do material, que ele explica a diferença entre escrever testes e testar. Isso é muito interessante, porque ele divide, né, dois pontos de vista. Ponto de vista da indústria e da academia. Do ponto de vista da indústria, e eu consigo perceber isso por observação, por mais que eu não lembre aqui agora, né, se tem algum tipo de estudo que tenha feito essa pesquisa mais formal e tal, por observação eu percebo muito nos comentários que as pessoas escrevem testes. O que é que ele traduz como escrever teste? Você escreve teste porque você quer ter uma maior segurança quando você for fazer algum tipo de refatoração de código, você quer ter uma maior segurança quando você fizer uma manutenção, né, evolutiva, ou uma manutenção corretiva no seu código. Então você corrigiu uma falha que foi ocasionada por um bug e você corrigiu criando um caso de teste novo. Se você tem uma suitezinha de testes ali interessante, quando você corrigir aquele bug, você roda de novo para ver se você não gerou nenhum bug diferente em função da correção que você estava fazendo. Então esse é o ponto de vista que ele considera da indústria. Do ponto de vista da academia, então você tem que escrever testes da indústria e testar de fato no sentido de revelar bugs, é muito do entendimento da área de pesquisa, da academia em si. E aí ele comenta que ele sente que falta, né, a junção, que é o que a gente também sente falta, né, a junção da academia com a indústria. E aí tem um pouco aqui agora da minha opinião também, que na minha opinião, revelar bugs vem muito antes de você escrever testes para conseguir refatorar código, executar, né, executar os testes de regressão ali quando você quer entender se tudo continua funcionando e por aí vai. Para mim, revelar bug faz muito mais sentido, é muito mais condizente com a realidade do desenvolvimento, porque no final das contas você quer entregar software que funcione, que tenha o mínimo de bugs possível. E aí, se possível, esse software, obviamente, tem que ser entendível pelas outras pessoas, né? Ele tem que ser manutenível e por aí vai. Então, eu gosto muito da visão e acho sim que falta muito para a indústria pensar em testes como um conjunto de código, testes automatizados, um conjunto de código que vai ajudar a revelar bugs que ainda não geraram falhas no seu projeto. E eu já falei um pouco, né? Eu tinha anotado aqui sobre o lance de exaurir as opções e tudo mais. E aí tem uma frase que ele traz de Dijkstra, se eu não me engano, que é aqui para ir fechando o vídeo, nessa primeira parte, que ele traz assim, né? A frase de Dijkstra, que você não testa para garantir que tudo funciona, você testa para achar os erros. E eu acho isso muito importante. Eu vejo regularmente linhas de argumentação que eu preciso fazer um teste para garantir que o framework está chamando
a minha validação, né? Para garantir que anotei que aquele campo está sendo validado, sendo que você botou uma annotation ali em cima que diz que ele vai ser validado. Você faz um teste para verificar se tal comportamento está sendo chamado, sendo que o método só tem uma linha que chama aquele comportamento e tal. Eu acho muito legal a gente pensar sobre isso. Os testes que você está escrevendo agora estão te ajudando a revelar bugs antes que eles virem falha? Ou você escreve testes, muitas vezes, em função de correção das falhas que foram geradas por bugs que não foram revelados anteriormente pelos seus testes? Eu acho que isso é muito importante da gente refletir. Beleza? Então, aqui basicamente era o capítulo introdutório. Eu vou deixar, obviamente, o link para o material aberto dele aqui, linkando para este capítulo que eu acabei de revisar. De novo, eu acho o material muito rico. Acho que quando a gente pensa em design de código, qualidade de código, então não dá para falar, né, que testes automatizados não tentam aumentar a qualidade de código do ponto de vista de confiabilidade, obviamente, né? Acho que é meio claro, eu já falei isso em outro vídeo que eu falei sobre testes, é meio claro, é uma hipótese que me parece muito óbvia de ser validada. O problema é o custo que isso gera, que você tem que ficar de olho, e aí acho que é uma coisa que é legal de pensar, você está gerando um custo de tempo, de complexidade no seu código para escrever testes que são automatizados. Eles estão ajudando o seu software a revelar bugs antes que eles virem falha? Basicamente é isso. E eu vou gravar todos os outros vídeos em cima desse material dele, beleza? Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Era isso. Tchau.